2h08 da madrugada, não consigo dormir. Segue o isolamento. Não é fácil ficar com insônia, hein? Já tava uns 40 minutos, rola pra cá, rola pra lá. Aí resolvi, depois fica, né, aquela coisa ruim, né? Tem um filósofo romeno, que eu não vou dizer o nome, que ele fala que um dos maiores dramas da vida é a insônia. Porque depois se fica igual um zumbi durante o dia, né? Então, para não perder tempo, resolvi adiantar uns negócios agora mesmo. Fazer o quê? Pelo menos assim tá aproveitando o tempo, né? Olha só como tá escuro isso aqui. Então eu já pensei até num exemplo aqui, uma ilustração. Vou ligar aqui a lanterna, olha só. Eu tô aqui até com meu São Cipriano, pensando no que eu vou fazer agora, 2 horas da madrugada. E eu já sei o que eu vou fazer. Vamos ver uma experiência. Uma experiência. Eu gostaria que vocês observassem, quando a gente estiver fazendo ali a experiência, que vocês observem o objeto que vai sofrer transformações. Ele vai sofrer mutação. Então vocês observem o formato do objeto e observem a cor do objeto. Depois eu vou fazer as mesmas perguntas sobre esse objeto que vai sofrer transformação. Então vamos à magia. Ali a gente vê o elemento transformador. Vamos para a experiência. O elemento transformador está aqui. E eu vou mostrar o objeto. Vejam só. Esse é um saquinho plástico de corda de guitarra. Olha só. Olha a transformação. Louco. É isso aí, hein? Sobre a experiência ali, a gente já vai falar o que tem a ver isso. Eu já fiz isso, acho que em outro vídeo. Vou fazer de novo. E não mostrei ali porque nem teve como. Mas eu queimei o dedão ali agora que eu fui mexendo no negócio. Então, não faça isso em casa. Mas eu já vou explicar por que a gente fez aquilo. Nós estamos aqui agora na minha bagunça. Vou mostrar aqui a bagunça. Porque é 2 horas da madrugada, né? E
ficar falando aí acorda os vizinhos, né? Mas aqui onde eu tô, ó, é uma cabine isolada. Então aqui ninguém escuta eu aqui. Ah, mas por que você tem um troço desse em casa? É youtuber? Não, eu não sou youtuber. Então até uma coisa que eu queria falar desses vídeos aí. Eu não tô fazendo esse vídeo aí pra ganhar dinheiro do YouTube, porque primeiro que os vídeos são toscos, eu não tenho equipamento pra fazer um troço melhor. E segundo que uma pessoa que nem eu, não, vocês estão, dá pra ver que uma pessoa que nem eu não vai ficar famosa. Uma pessoa cabulosa. Então eu tô aqui na bagunça, ó. Minhas bagunças aqui, vou mostrar as bagunças. Nós temos um violão, contrabaixo ali, isso aqui é o amplificador aqui. Traz as guitarras. Esse aqui é o lugar onde eu faço meu barulho, assim, onde eu brinco, faço as minhas brincadeiras musical aqui. Então aqui não incomoda ninguém se eu ficar falando. Senão eu falar, pô, o cara fazendo vídeo aí, acordando os vizinhos. Não, os vizinhos nem estão ouvindo o que eu tô falando. Então, eu já vou explicar melhor agora sobre a tal da experiência. Então, o fogo terminou. E isso é o que sobrou daquele objeto que eu tinha mostrado para vocês. Eu acho que eu já fiz essa experiência no outro vídeo também. Eu acho que quando eu estava falando de Heráclito e Parmênides, eu acho que eu devo ter feito isso aqui. É uma ilustração, na verdade, é uma brincadeira aqui. Mas é para ilustrar, na verdade, alguns preceitos que nós vamos retomar de novo. Porque, como a gente fala ali, em filosofia a gente sempre está retomando os conceitos. Então, isso aqui foi o que sobrou do objeto ali em questão. Esse é o novo formato dele, é o fogo transformador. Transformou ele nesse negócio todo repuxado. E agora esfriou, né? Então livre de queimar o dedão. Agora tá bem frio, mas eu fui mexer nisso aqui aquela hora e queimei o dedão lá. Então não brinque com fogo, né? Sempre fala isso, né? Não brinque com fogo, né? Você vê a pessoa vai brincar com fogo e queima o dedão. Então, ó, vocês estão vendo que mudou o formato. Ainda restou a cor. Eu falei que ia fazer umas perguntas, alguma coisa assim, né? Então, o que eu tenho a dizer sobre esse objeto? Lembra que ele tinha um formato e ele tinha uma cor. A cor ainda a gente pode até ver ali, ainda restou. Se eu estou ofegando aqui, não fiquem preocupados, né? Que deve ser o vírus do corona. Não é que aqui eu ainda tenho que arrumar essa cabine aqui, ela não entra ar ainda, então aqui eu não posso ficar muito tempo, inclusive, aqui dentro. Porque eu tenho que ajeitar isso aqui ainda. Isso aqui eu fiz ainda, tenho que arrumar, tenho que pôr uma saída de ar aqui, senão a pessoa morre asfixiada aqui dentro. Então eu vou falar rapidinho aqui, já vou ir respirar lá fora, senão eu vou acabar desmaiando aqui. Então, o que eu ia perguntar? Ele tinha um formato, esse objeto tinha um formato, e aí eu achei que ia destruir a cor também, o fogo, mas acabou que a cor não destruiu. Mas o formato, a forma, e até mesmo, por exemplo, que eu estou utilizando, eu acho que é até mais interessante aqui a questão da forma mesmo. O formato dele era um pacotinho, né? Se você for relembrar, era um pacotinho de corda de guitarra que eu peguei para queimar ali. E agora a gente está vendo que não parece, não aparece mais que... Não parece mais, né? Não parece mais que é um pacote isso aqui de corda de guitarra. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Então, fala então de uma vez. Se nós estamos falando de Platão, e o Platão ele fala, ele retoma aquele discurso lá do Heráclito e do Parmênides. Vocês estão vendo aqui, ó, agora está frio, não vai queimar o dedão, que nem queimou da outra vez. O objeto ele tinha uma forma, o objeto material aqui, ó, ele tinha uma forma e o fogo, de certa maneira, transformou ele nesse plástico repuxado aqui. O que então a gente quer dizer? O Platão, quando ele fala do mundo sensível, é o mundo material, é o mundo das coisas materiais. Ó, isso aqui, ó, é o objeto material. Está aqui, ó. E ele não é mais um pacotinho de corda de guitarra. Ele virou totalmente um outro tipo de objeto. Ele virou um objeto aqui, ó. Uma outra coisa ele virou. Não é mais um pacotinho. Ó, eu tenho um outro aqui, ó, pra gente fazer uma analogia, ó, tá vendo? Esse aqui é um outro pacote, um outro pacotinho de corda de guitarra. Tá nessa cor, nesse formato. Ele era assim, a gente viu lá. Esse é o objeto material. Veja o que acontece com ele se a gente colocar o fogo transformador. Virou um plástico todo repuxado.
Se eu perguntasse para vocês qual é o formato sem ter que ter mostrado esse outro aqui para a gente comparar, sem eu ter mostrado, se eu perguntasse para vocês qual que era o formato qual que era a figura geométrica do aquele pacotinho que é esse aqui agora, né? Se eu perguntasse sem ter mostrado o outro para a gente comparar, perguntasse para vocês aqui, ó, vocês viram como ele era, e agora ele está assim. E qual que era o formato dele? Que figura geométrica ele formava? Vocês iam dizer, ele forma um retângulo, um quadrado, não sei, enfim. Que é esse formato aqui, que é o seu um outro pacotinho. Comparando os dois aqui, ó. Olha lá. A coisa mudou bastante. Você veja como mudou. E o que eu quero dizer com isso? Platão ele era categórico em afirmar que nesse mundo das coisas materiais, os objetos eles se transformam, eles mudam, eles estão naquela transição que o Heráclito afirma. Mas, se a gente fosse partido da ideia de que tudo está em transformação, a gente não podia, retomando isso, a gente não poderia afirmar uma verdade, por quê? Porque de uma hora para outra coisa está num estado e de repente ela vira outra coisa. Aqui coloquei os dois, ó. O pacote era assim e de repente ele se transformou naquilo ali. Então, eu não poderia dizer, por exemplo, que o pacote digamos assim, se o que o Heráclito está querendo dizer é a verdade absoluta, eu não poderia dizer que esse pacote, o pacotinho lá, o anterior, né, que eu derreti ali, que está ali derretido, eu não poderia dizer que o pacotinho anterior era retangular ou quadrado. E falar assim, ó, é uma verdade absoluta, que nem eu agora estou afirmando isso aqui, ó. É uma verdade absoluta que esse pacotinho aqui, ó, ele é no formato retangular ou quadrado. Isso é uma verdade absoluta. Tá aqui, ele é real mesmo, ó. Ele é quadrado, ele é retangular. Tá aqui, ó. É isso mesmo. Tá certo, ele é isso aí. Mas ele sofre transformação, olha só. Os objetos materiais sofrem transformação. Então também não tem como eu dizer que tudo é absolutamente aquilo que é afirmado, que nem isso aqui é um quadrado absolutamente. Por quê? Porque esse pacotinho ele sofre uma mudança. Os céticos eles falavam exatamente sobre esse problema. A gente só pode transcrever a situação ali, o que nem aqui agora, estou dizendo, é um quadrado. Nesse momento ele está no formato quadrado. Nesse momento aqui, ó. Nesse momento, essa embalagem, esse pacotinho aqui, está no formato quadrado, ou retangular, nesse momento. Mas, em algum outro momento, ele pode ficar assim, ó, sofrer uma transformação, e aquilo não é mais um quadrado. Aqui já virou um plástico retorcido. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando Platão fala de... vamos arrumar o cabelo aqui, ó. Quando Platão fala que a verdade não está no mundo sensível, é exatamente isso que ele está querendo colocar. O mundo sensível ele sofre transformação. O mundo da matéria, o mundo dos objetos materiais, ele sofre transformação. Ele não é a verdade eterna, não estaria nesse mundo aqui o conceito eterno, a ideia, a essência lá que ele diz, do mundo das ideias. Ele separa então o mundo sensível do mundo das ideias, ele faz uma separação. Então o mundo sensível é o mundo material, das coisas materiais, que a gente conhece através dos sentidos, e a gente fez nesse vídeo aí, a gente fez uma observação, é um sentido, a visão, a gente observou. Então ali a gente conheceu o fenômeno de transformação daquele pacotinho, aquele objeto material, a gente observou pelo sentido. Nesse mundo aqui a gente conhece através do quê? Dos sentidos. Então a gente aqui percebe, a gente consegue perceber a transformação das coisas. E as coisas aqui elas são transitórias, elas mudam, elas o tempo todo estão em transição, elas mudam o seu formato. Isso o Heráclito que falava lá. Só que o Platão ele fala, ó, e aí por isso que ele junta as duas teorias aqui. O Platão ele está tentando juntar no mundo sensível ali, que ele separa, o mundo das coisas materiais, ele está tentando fazer com que o discurso do Heráclito esteja ali. Ele tenta trazer para a filosofia dele tanto o discurso do Heráclito como do Parmênides. Então, no mundo sensível das transformações,
ele traz o discurso do Heráclito para ele, dizendo lá no que o mundo sensível, né? Ele não fala exatamente isso, mas o mundo sensível não é um mundo eterno, ele é um mundo, não é um mundo imutável, né? Ele é o mundo das coisas materiais, das coisas que são perecíveis, né? Que a gente conhece através dos sentidos. Querendo ou não, está aí por trás aí, do pano de fundo, o discurso do Heráclito. Mas esse mundo sensível é o mundo falso, entre aspas, é o mundo das sombras, segundo Platão. Não é o mundo verdadeiro, porque o verdadeiro é o mundo eterno, o mundo da verdade, do bem, da ideia do bem, está fora desse mundo material que sofre essas transformações aí, que nesse pacotinho sofreu transformação. Tudo nesse mundo sofre transformação. O mundo verdadeiro seria o mundo das ideias, segundo Platão, onde estão as ideias. E aí, como assim, o que seriam as ideias? Lembra que eu perguntei o formato do pacotinho? E vocês saberiam responder sem eu ter, como eu falei naquela hora, sem eu ter mostrado o pacotinho, vocês saberiam me dizer que aquele pacotinho que queimou tinha um formato quadrado ou retangular, vocês saberiam me dizer. Por quê? Porque vocês captaram a essência dele. Quadrado, a forma quadrado, ela não se resume à matéria. Você consegue pensar um quadrado sem ter que ver um objeto material quadrado. Não sei se vocês estão me entendendo. Se eu falar para vocês o que é um quadrado, você sabe dizer o que é um quadrado sem ter que ver um pedaço de madeira quadrado, sem ter que ver um pacote quadrado, sem ter que ver um papel quadrado. Você sabe na tua cabeça o que é um quadrado. Se eu falar para vocês o que é um triângulo, vocês não precisam olhar, observar, tocar. Estou falando aqui dos sentidos. Você não precisa usar os sentidos para saber o que é um triângulo. Você não precisa disso. Você simplesmente fala o que é um triângulo, você sabe o que é um triângulo. Já aparece na tua cabeça. Você tem a ideia do triângulo lá dentro da tua cabeça. É isso que o Platão fala que é verdade. O triângulo, de verdade, ele não se resume a um aspecto material com o formato dele. Ele não se resume a um objeto material com o formato dele. Ele é uma ideia, o triângulo é uma ideia, o quadrado é uma ideia, o círculo é uma ideia, entende? E isso não está no mundo material, isso está na nossa cabeça. Então, como eu falei, repetindo de novo, eu estou sendo chato repetindo isso aí. Se eu mostrasse esse objeto aqui e perguntasse, sem ter mostrado o outro junto, se eu mostrasse esse objeto aqui, ó, qual que era o formato desse pacotinho? Vocês iam falar, é um quadrado, é um retângulo. Por quê? Porque vocês têm a ideia dele já. Ele já está lá na alma de vocês, segundo o Platão. É o Platão que fala assim. Ele já está na alma de vocês, você já conhece a ideia, porque essa ideia ela não se resume nesse mundo material. Porque se toda a ideia, a forma ideal, se reduzisse a esse mundo, quando eu tacasse fogo nesse negócio, não ia mais existir quadrado. Porque se fosse, a verdade estivesse nesse mundo de transição, como o Heráclito defende, se a verdade estaria nesse mundo da mudança, toda vez que um objeto mudasse, a gente não iria mais saber o que ele era antes, porque ele se tornou uma coisa nova. Ele está em transição, ele está em mudança. Então, se eu ouvi o pacotinho quadrado, queimei ele, destruí, e a única possibilidade de conhecimento é o mundo sensível dos sentidos, ao momento que eu destruí aquele objeto ali, aquele pacotinho, e ele tomou outra forma, ele mudou, eu não saberia mais dizer o que é um quadrado, porque eu perdi a ideia. Por quê? Porque se fosse a ideia fosse só captada pelo mundo sensível, mundo das coisas materiais, a gente perderia o conhecimento das coisas. É isso que o Platão coloca como verdade lá. O mundo das ideias é o mundo verdadeiro, por quê? Porque existem ideias, né? Formas ideais. Eu falei bastante do quadrado aqui. Forma ideal, sabe? Coisas, eu poderia dizer assim, como se eu usei até uma metáfora ali da forma, né? Formas ideais. Existem formas ideais, como se fosse uma forma mesmo. Formas ideais, na qual tudo que existe aqui no mundo material, tudo que existe aqui nesse mundo das coisas, é cópia dessa forma ideal que está lá no mundo das ideias, que não é um mundo material. Por isso que ele faz a separação. A verdade que o Parmênides defendia lá na filosofia dele, a verdade está nesse mundo das ideias, desse mundo das essências lá que o Platão vai defender. É lá que está a verdade eterna e tal. Tudo que existe lá existe como forma ideal, e aqui nesse nosso mundo, segundo Platão, tudo que nós temos é cópia daquilo
que está lá nesse mundo das ideias. Por isso que o Platão ele meio que despreza o mundo físico e tal. Por quê? Porque o mundo físico é o mundo da transformação, é o mundo onde as coisas se destroem, igual aquele plastiquinho ali. E o mundo da verdade, do bem verdadeiro, que é eterno e imutável, estaria lá nesse mundo das ideias que ele defende. Então, é um exemplozinho, uma brincadeira aí para vocês, para ver se consigo ilustrar alguma coisa e tentar, sei lá, ajudar a entender um assunto que é extremamente abstrato. Eu queria poder ter um pouco mais de conhecimento para, sei lá, dar um exemplo melhor, sei lá, mas eu estou fazendo com o que eu tenho aqui, né? Eu estou suando, que aqui dentro dessa cabine é quente pra caramba, né? Como eu falei, eu preciso pôr uma entrada de ar aqui. Então eu vou finalizar, senão eu vou acabar desmaiando. Beleza? Então, pessoal, é isso aí.